pessoal, beleza? Aqui é a equipe de redação que está dando as boas-vindas ao pessoal do cursinho. Hoje será a primeira aula de redação aqui do cursinho Paralelos e essa aula introdutória tem como objetivo mostrar a importância da redação e as competências do Enem, né, para vocês poderem fazer uma redação de qualidade visando o vestibular do Enem. Nossa equipe é formada pelo Ian, pelo Lucas, por mim, Bruno, pela Regiane e pelo Vinícius. A Regiane e o Vinícius serão os monitores que ajudarão a corrigir as provas, né? E é isso, vamos começar. O objetivo da aula introdutória é apresentar o curso, mostrar a importância da redação no Enem e nos outros vestibulares, mas também como a redação também é importante para fora da sala de aula, para a compreensão, uma compreensão mais crítica acerca do mundo em geral. E também a gente vai explicar também as competências da matriz do Enem. Então, para começar, é importante dizer que a prova do Enem é composta por 4 provas objetivas e uma redação. Então, teremos a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, a prova de ciências humanas e suas tecnologias, a prova de ciências da natureza e suas tecnologias, a prova de matemática e suas tecnologias e a redação. Então, como a gente pode perceber, a nota é composta por 5 segmentos, né? E a redação é uma parte delas, sendo a redação a única que chega até 1000 pontos, né? E ela representa 20% da sua nota, ou seja, ela é determinante em muitas situações para você passar ou não no vestibular nas faculdades federais e estaduais que estão inscritas pelo sistema do SISU. Isso. Na redação, eles cobram um gênero de redação do tipo dissertativo e argumentativo, ou seja, teremos um tema, teremos uma tese, que é o seu posicionamento acerca do tema, e a argumentação, que é a forma como você coloca essas informações para defender o seu ponto de vista. E também, no final, tem que ter a proposta de intervenção, né? Então, é fundamental que você separe um tempo para estudar com afinco, né? com qualidade a redação. Como será feita a avaliação? Então, serão 2 corretores, cada corretor vai atribuir nota de 0 a 200 em cada competência, e no total são 5, ou seja, cada avaliador terá no máximo 1000 pontos, né? Então serão 2, e a nota final será a média aritmética entre essas 2 notas, ou seja, vai somar a nota do primeiro avaliador com o segundo e dividir por 2. Em caso de discrepância, ou seja, se na nota final houver uma nota maior de 100%, com 100 pontos de diferença, ou entre competências maior que 80, é chamado um terceiro avaliador independente. Ele vai fazer a correção da sua redação. Se houver ainda discrepância entre o terceiro avaliador e os outros, sua redação vai para uma outra banca com 3 novos corretores, e sua nota será, então, nessa nova banca. Se não houver discrepância, o terceiro avaliador, né, ele vai ser a média aritmética entre a nota que mais se aproximar entre esse terceiro avaliador. Como será atribuída a nota da redação? Então, a sua redação vai ser avaliada em 5 competências, cada um variando de 0 a 200, e ela varia a cada 4 pontos, a cada 40 pontos. Quando se atribui a nota 0? Então, sua redação será zerada caso a folha estiver em branco, ou tiver no mínimo 7 linhas, ou se você copiou integralmente algum texto, redação, ou os textos de apoio, que são as coletâneas, né, na proposta de redação. Se você colocou algum tipo de narração que fuja do gênero, do tipo textual, que é o dissertativo argumentativo, e se você der fuga do tema.
e também se você colocar uma proposta de intervenção que diz respeito aos direitos humanos. Isso. Então vamos começar pela matriz, né? A matriz de correção, né? Então o Enem, para deixar a avaliação mais objetiva possível, né? Ele divide em 5 competências e cada competência vai exigir do aluno uma específica habilidade dele. Por exemplo, na competência 1, o candidato tem que demonstrar o domínio, né, da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, então você escrever de forma formal, tem que respeitar as regras ortográficas, né, as regras de acentuação, as regras de hífen, tem que ter letra maiúscula e minúscula, né? Então quem escreve de letra cursiva ou letra bastão, né, que é letra de forma, tem que deixar bem claro o que é letra maiúscula e o que é letra minúscula. Em relação à gramática, tem que ser respeitada a concordância verbo nominal, a regência verbo nominal também, né? A pontuação, o paralelismo, a construção sintática, né? O emprego de pronomes e de crases. Tem que ser escrita formal, não pode ter marcas de oralidade, e a escolha vocabular, que são as palavras que você utilizará, tem que ser condizente com o contexto que você está abordando na redação. Isso. Então, como havia dito, a pontuação varia de 0 a 200 e cada segmento dele vai variando de 40%. Então, receberá nota máxima quem demonstrar excelente domínio de modalidade de escrita formal da língua portuguesa e da escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções de escrita serão aceitos somente se for como excepcionalidade e quando não caracterizar resistência. Então, se você errou, por exemplo, uma vez a acentuação e você não voltou a repetir o erro, esse erro ele vai passar, não vai ser considerado. Agora, se você errar mais de uma vez, né, errar mais de duas, ele vai ver que você tem a defasagem nesse ponto e ele vai tirar ponto de você. Vai receber 160%, que demonstra bom domínio na modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenções de escrita. Receberá 120 pontos quem demonstra domínio mediano na modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita. 80 pontos quem demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções de escrita. 40 pontos é quem demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa, de forma sistêmica, com diversificados e frequentes desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções de escrita. E 0 pontos quem demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, no próximo slide, a gente vai ler uma redação, pelo menos um trecho dela, com quem recebeu o exemplo de que recebeu a nota máxima nessa competência. Então, essa redação é da Carolina Mendes de Pereira, ela está todo o material que está sendo produzido na aula está tudo na cartilha do participante da redação dele do ano passado, né? Essas redações são notas 1000, então eu selecionei alguns trechos para ir exemplificando para vocês as competências. Então a competência 1, que recebeu nota máxima, então da Carolina. Então a redação dela começa assim: em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Silva louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo redigida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, a manipulação do comportamento dos usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Então, como vocês podem perceber, a participante, né, a candidata, escreveu de forma exemplar, né, sem desvios gramaticais, respeitando a norma padrão, né, culta da língua portuguesa,
e por isso recebeu a nota máxima nessa competência. Agora, partindo para a próxima competência, a próxima competência ela visa avaliar a maneira como houve a compreensão da proposta de redação e como aplicou os diferentes conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver um tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo e em prosa. Ou seja, essa competência vai avaliar como o aluno interpretou o tema, como ele selecionou as ideias deles para defender e justificar o seu posicionamento e como ele colocou isso numa estrutura de um texto dissertativo e argumentativo. Então, de novo, a competência vai de 0 a 200, variando de 40 pontos, e receberá 200 pontos quem desenvolve o tema por meio da argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo e argumentativo. 160 pontos quem desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, apresenta bom domínio do texto dissertativo e argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. 120 pontos quem desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo e argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. 80 pontos quem desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos de textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo e argumentativo, não atendendo a estrutura com proposição, argumentação e conclusão. 40 pontos quem apresenta o assunto, tangenciando o tema e demonstra domínio precário do texto dissertativo e argumentativo com traços constantes de outros tipos textuais. E 0 pontos quem dá fuga ao tema ou não atendimento à estrutura dissertativa e argumentativa. Nesses casos, a redação recebe nota 0 e é anulada. Então, quando você for montar sua redação, você tem que ter em mente que você precisa compreender bem o tema e como você vai colocar também, né? E você não pode utilizar trechos na verdade você pode, mas você vai perder ponto, né? Trechos dos textos motivadores, né? É necessário que você leia os textos motivadores, reflita sobre, mas você extrapole as ideias que estão contidas neles. Isso. Então, vamos ver um pouco na prática como que é a competência 2. Tem lá a proposta de redação, procura lá onde está o tema. Geralmente o tema vem entre aspas, né? Então, primeiro você lê aquele parágrafo. Então, vamos ler isso aqui. Proposta de redação. Então, a partir das leituras dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo e argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, apresentando proposta de intervenção que respeita os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para defesa desse ponto de vista. Então, o aluno ele precisa ver o tema, ele precisa identificar elementos chaves nesse tema. Então, a gente pode perceber que tem manipulação do comportamento do usuário, tem o controle de dados e tem a internet. Então, o tema, você pode perceber que o tema geral é a internet, o tema abrangente. Você vai dar fuga no tema se você não falar nada, nenhum aspecto da internet. Então, você vai lá e fala sobre política, você vai lá e fala sobre meio ambiente, não tem nada a ver com o tema, então você vai receber 0, vai dar fuga no tema. Agora, como a gente pode perceber, teve 3 elementos. Tem manipulação do comportamento do usuário, tem controle de dados e tem internet. Tem 3 elementos. Se você aborda só 2 deles e deixa um de fora, ou você só aborda um e deixa o resto de fora, você está tangenciando. Por exemplo, se você fala só sobre manipulação de comportamento e você não menciona a internet ou a utilização de algoritmo, você está tangenciando o tema. E também aqui na proposta também você pode perceber que ele pede, redige um texto dissertativo e argumentativo. Então, é fundamental que você tenha o tema, reflita sobre o tema, se posicione a ele e depois utilize de estratégias argumentativas para defender o seu ponto de vista. Geralmente, estratégias argumentativas para defender o seu ponto de vista pode ser por comparação, pode ser por utilização de dados, alusão histórica, citação de pensadores, autores e dados estatísticos também, que você pode utilizar também para
para defender seu ponto de vista. Então, depois que você lê a proposta de redação, aí você vai para os textos de apoio ou coletâneas. Então, o texto 1, ele fala basicamente como funciona esse controle de dados da internet. O texto 3, ele mostra o perfil, né, a porcentagem de pessoas, bem como o gênero, no caso homem e mulher, e o que eles procuram na internet geralmente. Então você pode ver que tem um viés um pouco mercadológico na situação, esse controle de dados, tem uma filtragem deliberada, então eles escolhem o que você pode ou não ver com frequência. Isso tudo vai moldando o comportamento do indivíduo. E o texto 2, ele vai falar sobre, de novo, como as grandes empresas elas vão filtrar as informações na internet. E o texto 4 vai falar como às vezes a gente acha que tá escolhendo algo por livre escolha, quando na verdade são os algoritmos que estão tendenciando a sua ação. Então vocês podem perceber que tem ideias em cada texto que vocês têm que refletir, mas que sua redação tem que dar uma extrapolada, porque vocês não podem copiar na íntegra os textos, né? Você tem que fugir um pouco dos textos de apoio, porque senão você perde ponto. E esses pontos são cruciais para a sua nota final da redação. A competência 2, como a gente viu, então, tem um tema, né? Tem um tema e como você vai usar diferentes conhecimentos de diferentes áreas da ciência ou do cotidiano para dar um embasamento e a justificativa para o seu ponto de vista. Como a gente pode ver nessa redação que recebeu nota máxima, a Carolina Mendes Pereira, ela utiliza aquela que a gente leu na primeira competência, ela utiliza cantor brasileiro, ela utiliza o filósofo Habermas. Então você está vendo que ela utilizou da música, utilizou da filosofia para embasar, e também a gente pode perceber que tem a tese, ela dá a opinião dela, ela diz que é inconcebível esse tipo de situação, que é o controle de dados a fim de manipular o usuário na internet, e ela deixa bem claro aquelas palavras-chave, né? Então, o uso de algoritmos, né? Moldar hábitos dos usuários, né? E ela deixa bem claro isso nas redes sociais, né? No âmbito da internet, no caso. Então, ela está deixando bem evidente para o corretor que, eu interpretei o tema, né? Eu estou usando de artifícios, né? Estou usando de diferentes áreas para embasar aquilo que eu acredito, e com isso ela tenta convencer o corretor do seu ponto de vista. A competência 3, então, se o 2 você interpretou o tema, né? Selecionou aquilo que você quer colocar, a competência 3 vai avaliar como você selecionou, como você relacionou, como você organizou e interpretou as informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Então ele quer ver, em essência, como você constrói toda a sua progressão textual a fim de defender o seu ponto de vista. Então a nota vai variar de 0 a 200. Então recebe a nota máxima quem apresenta as informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa do seu ponto de vista. Recebe 160 pontos quem apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada, com índice de autoria em defesa de um ponto de vista. 120 pontos quem apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados a argumentos e textos motivadores. Aqui é aquilo que eu falei, né? Então a pessoa fica limitada aos textos motivadores, pouco organizados em defesa do ponto de vista. 80 pontos apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mais desorganizados e contraditórios, e limitados aos argumentos de textos motivadores em defesa do ponto de vista. 40 pontos apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema, incoerentes em defesa de ponto de vista. E 0 apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de ponto de vista. Então, essa competência ele vê como você vai construir
o seu texto visando defender o seu ponto de vista, você tem que manter uma coerência. Por exemplo, se você está defendendo um certo posicionamento e chega na parte do texto e você começa a ser contrário àquilo que você está defendendo, você está sendo incoerente, né? Ou se você começa a colocar ideias que não estão relacionadas, tudo isso, o corretor ele vai tirando ponto de você e vai baixando sua nota. Então a gente vai ler agora uma competência 3, exemplo de nota máxima, é do Matheus Cardoso, e vocês vão perceber como que ele vai colocar as ideias dele a fim de convencer o leitor, convencer o corretor de que o posicionamento dele é lógico e que faz sentido. Então, o advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio do controle de dados representa um enorme desafio. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são as principais responsáveis pelo quadro. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e a manipulação do comportamento das redes. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não ocorre no Brasil. Devido à falta de atuação das autoridades, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações pessoais para os empresários que desejam direcionar suas propagandas. Dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçado. Então, vocês podem perceber que tem uma tese aqui. Então ele fala assim, pode-se dizer então que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis. Então ele está criticando esse posicionamento dos empresários e a omissão do Estado, e ele fala isso já no primeiro parágrafo. Então ele fala que a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados para as empresas que estão tentando vender mais utilizando esses dados. E daí ele vai embasar, ele vai justificar por que pensa isso. Então ele fala que, segundo o pensador Thomas Hobbes, ele acha isso. E no final ele ainda conclui, dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçado. Então vocês podem ver que tem uma progressão, ele tem uma tese, tem a justificativa, o porquê que ele acha isso. Então você pode ver que tem uma linearidade, né, onde ele vai conduzindo o texto a fim de convencer o leitor corretor. Então, vamos recapitular. Competência 1 domínio da norma culta, da língua portuguesa. Competência 2, a compreensão acerca do tema e o que você vai utilizar de informação para embasar a sua tese. O terceiro, como você vai dispor ela, né, no seu texto a fim de definir esse ponto de vista. E a competência 4, ele vai ver de uma maneira mais superficial como você relacionou as partes do seu texto utilizando de mecanismos linguísticos. Então a competência 4, então ele vai avaliar como você demonstra o seu conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então de 0 a 200 é o máximo, receberá 200 pontos quem articula bem as partes do texto e apresenta um repertório diversificado de recursos coesivos. Eu já vou explicar o que são esses recursos coesivos. 150 pontos quem articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta um repertório diversificado de recursos coesivos. 120 pontos articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações e apresenta um repertório pouco diversificado de recursos coesivos. 80 pontos quem articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações e apresenta um repertório limitado de recursos coesivos. 40 pontos, articula as partes do texto de forma precária, e 0, não articula as informações. Então, ele vai ver de forma mais superficial como você vai relacionar um parágrafo no outro, entre um período e outro. Então, esses mecanismos linguísticos geralmente são preposições, são pronomes, são conjunções, são locuções adverbiais, são advérbios.
vocês vão ver isso nas aulas de gramática e também a gente vai dar uma revisada nessas aulas também. Isso tudo deixa claro para o corretor e para o leitor a relação que você está estabelecendo entre as partes, né? Isso é muito importante. Isso. Então, essa competência 4, daquele último texto que a gente leu, a gente pode perceber que ele utiliza elementos linguísticos que vão dar ou uma ideia de adição entre os parágrafos, outros sim, pode dar uma ideia de concessividade, então ele traz uma ideia mais fraca para depois trazer uma mais forte, mas sem excluir a anterior. Ele traz uma ideia forte de contrariedade, traz uma ideia de que ele vai começar a discussão dele aqui, né? Ele vai começar a argumentar ele aqui, e no último parágrafo ainda ele utiliza um conector de que, deixando bem claro, ó, corretor, chegou a parte do texto onde eu vou concluir a minha ação e vou mandar a minha proposta de intervenção. Agora a gente vai para a competência 5, então depois de toda essa construção do seu texto, a última competência que vai ser avaliada vai ser a proposta de intervenção. Então a competência 5 avalia como foi elaborada a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então é muito importante, é muito fundamental que essa proposta de intervenção ela esteja condizente com o problema que você tratou no seu texto, né? E também tem que respeitar os direitos humanos. Acho que primeiro é importante dizer que você tem que deixar bem claro na proposta de intervenção quem irá fazer, o que deverá ser feito, como vai ser feita essa intervenção, a finalidade, e depois você tem que detalhar algum desses 4 elementos. Então, geralmente você faz detalhamento ou por exemplificação ou por explicação. Eu particularmente prefiro exemplificar a maneira como vai ser feita a proposta de intervenção. Agora, o que significa desrespeitar os direitos humanos e quais são os princípios de direitos humanos? Você está desrespeitando os direitos humanos, sua proposta de intervenção é incitar a violência, ser a favor de torturas, execuções sumárias, ser a favor a perseguição de minorias sociais, como grupos religiosos, políticos, sociais. E é essa maneira como você está respeitando os direitos humanos. Os princípios de direitos humanos, basicamente, ele prega dignidade humana, igualdade de direitos, democracia na educação, laicidade do Estado, ou seja, o Estado não tem uma religião própria, e a sustentabilidade socioambiental também. Se você for contra esses princípios, você está desrespeitando os direitos humanos. E se o corretor perceber isso na proposta de intervenção, ele vai zerar a sua redação. Então, 0 é o mínimo, 200 é o máximo. Então, a competência 5 vai dar a máxima quando ele perceber que o candidato elabora muito bem a proposta de intervenção, de forma detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 60 pontos, elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 120 pontos, elabora de forma mediana a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 80 pontos, elabora de forma insuficiente a proposta de intervenção relacionada ao tema ou articulada para a discussão desenvolvida no texto. 40 pontos, apresenta a proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. E 0, não apresenta a proposta de intervenção ou apresenta a proposta de intervenção não relacionada ao tema ou ao assunto. Então, a gente vai explicar melhor na projeto de texto, né? Mas é fundamental que a sua proposta de intervenção esteja ligada àquilo que você discutiu ao longo do seu texto. Então, se você trouxe um problema, você pretende, na proposta de intervenção, ou solucionar, ou enfeitar, mesmo que minimamente, aquela situação, né? Porque, às vezes, eu falo minimamente porque, às vezes, são temas complexos, né? Que é muito complicado acerca da sociedade, porque são temas, geralmente, de cunho social, político, cultural, econômico e de difícil resolução. Mas você mostra a sua postura como cidadão de pensar criticamente em relação ao tema e
mostrar uma proposta de intervenção na realidade, né? Isso que ele está querendo avaliar. Então, a gente tem um exemplo de nota máxima, aqui é de uma amiga de um pessoal da sala. Então, ela vai deixar bem claro as partes que eles vão cobrar. Então, diante... Você consegue ler aí? Fácil aí? Diante do supracitado, é possível afirmar que a democratização do acesso aos cinemas no Brasil tem como principais obstáculos a resolução de aspectos básicos da população para que essa possa usufruir desse tipo de programa, além da falta de valorização cultural. Valorização cultural. Fruto de um ideal social. Então, aí ela começa, ó. Aqui ela está fechando a ideia que ela desenvolveu ao longo do texto e agora, de fato, vai começar a proposta de intervenção dela. Então, qual a finalidade de reduzir a problemática? Então, ela está falando a finalidade da proposta dela. E ela fala, ó, gente, ó, o governo brasileiro. Então, ela tem que aumentar, a ação que ele vai fazer, aumentar o investimento em áreas desassistidas, né? E daí ela traz o desfecho, ó, implicando, implantando a infraestrutura necessária para melhorar a assistência para essa situação. Melhorando a existente. Isso. Garantindo os direitos básicos da população lá. Então aqui ela tá detalhando, né? Então, ó, garantindo os direitos básicos da população para que a partir disso essas áreas possam atrair investimentos. Então aqui ela está detalhando a finalidade com que essa proposta ela vai vir, que essa proposta vai ser implementada. Então, só corrigindo, esse implementando a infraestrutura necessária e melhorando é o modo como essa proposta será implementada. Então, ó, tem a proposta de intervenção, você tem que deixar bem claro o agente, né, o que será feito, que é a implementação de investimentos, a maneira como será feito isso, então, por meio de investimentos em infraestrutura, e a finalidade, você tem que deixar bem claro, e também você tem que detalhar algum desses 4 aspectos. Ela escolheu, né, como no caso aqui, ela detalhou o modo como será feito, o desfecho, na verdade, né? Ela está detalhando o desfecho da ação da proposta de intervenção. Aí, no final dos slides, terão vários exemplos de redação, notas altas, né? E algumas notas 1000 também, que vocês podem ler na íntegra para vocês poderem se inspirar para fazer a de vocês. É muito importante, para melhorar a redação, que vocês leiam mais, né? Vocês têm que ler editoriais de jornal, cartas de opinião também é importante. Fazer resumos também ajuda bastante você se apropriar de a maneira como o escritor ele organiza suas ideias. Mas tudo isso a gente vai mostrando para vocês ao longo do curso. Muito obrigado.